Bom dia a todos, na paz, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos então entrar na presença do nosso Deus, cultuar o nosso Deus nesse momento e vamos iniciar esse culto orando, pedindo a Ele, para que tome a direção de todas as coisas no nome do Senhor Jesus. Então feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça, vamos falar com o Senhor, nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui reunidos na Tua presença, em primeiro lugar para louvar, adorar, exaltar e engrandecer o Teu santo e poderoso nome, porque o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Neste momento também nós queremos agradecer ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem realizado em nossas vidas, por cada suprimento, por cada cuidado, por cada livramento, mas principalmente, meu Deus, agradecer ao Senhor por ter nos salvo. Muito obrigado, no nome do Senhor Jesus. Meu Deus, toma a direção deste culto, de tudo aquilo que será feito aqui neste lugar, aonde este culto estiver sendo ministrado agora. Visita esse lar, essa pessoa, essa família. Meu Deus, vai cuidando das suas necessidades, daqueles que estão em deslocamento, trabalhando, em viagem, aonde estiver esse parente, esse familiar, essa pessoa querida, que ela esteja completamente debaixo da Tua santa e gloriosa proteção em nome do Senhor Jesus. Assim, meu Deus, toma a direção pelo Teu Espírito Santo, da palavra, dos louvores, de tudo aquilo que vai ser falado, toda atividade, vai dando entendimento da Tua palavra. E hoje, meu Deus, é a ceia do Senhor. Prepara-nos, Senhor, para que possamos participar devidamente desta ceia. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, por atos, palavras, pensamentos, quer sejam eles voluntários ou involuntários, conscientes ou inconscientes, e nos purifica, ó Pai, de todas as injustiças no nome do Senhor Jesus. Assim nós entregamos tudo, meu Deus, nas Tuas santas e gloriosas mãos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos então iniciar o culto hoje louvando ao nosso Deus. Qual vai ser o louvor de hoje? Louvamos com o hino 39 da harpa cristã. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que dão salvação, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quando
Eis nessas chagas purezas para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu quero convidar a igreja agora a ler a sua Bíblia na Epístola aos Efésios. Epístola aos Efésios, no capítulo de número 6. Epístola aos Efésios, capítulo de número 6. A partir do versículo de número 10. Efésios, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 10. Enquanto os irmãos vão aí localizando a palavra, eu vou aqui pedir a Deus que nos conceda sabedoria. Senhor, nosso Deus e Pai, estamos aqui diante da Tua palavra. Não seja, meu Deus, a minha vontade, o desejo do meu coração, aquilo que eu acho ou penso, mas seja, Senhor, o Teu Espírito Santo a me ensinar, a fazer lembrar, a trazer uma palavra que venha do trono da Tua graça, do Teu coração aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. E, meu Deus, abre, Senhor, os nossos entendimentos para que nós possamos compreender a Tua palavra em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, né? Louvado seja o Senhor Jesus. Bom, a armadura... Efésios 3. Efésios 6, 6. versículo 10. Efésios, capítulo 6, versículo número 10. Feito. Amém. Vamos lá. Aqui tem um subtítulo que diz a armadura de Deus, né? Na Almeida, Revista e Atualizada. Diz assim a palavra: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestade,
contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Palavra do Senhor, né? Vamos até o 20 aqui, e uma palavra muito importante aí para nós aqui nessa terra, né? Que não temos uma visão completa de todas as coisas. Paulo falando aí, ele explica que a gente vê como pelo espelho, né? E é muito bom, porque a gente precisa entender, é mais difícil, né? Porque a gente é sempre guiado por aquilo que nós estamos vendo, ouvindo, pelos nossos sentidos humanos, né? Do nosso corpo, nosso sentido natural. E nós precisamos trabalhar os nossos sentidos espirituais, entender que muitas das coisas que estão acontecendo aqui nessa terra, elas são reflexos de coisas que estão acontecendo no mundo invisível, lá no mundo espiritual, lá na região celeste, batalhas que estão sendo travadas lá. Por isso que isso aqui foi escrito para nós, para a igreja do Senhor Jesus, para que nós tivéssemos ciência disso e colocássemos isso em prática em nossas vidas, para que nós pudéssemos ser bem-sucedidos nessa peregrinação aqui nessa terra. Por isso que ele começa dizendo: quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Nós não podemos estar aí fundamentados naquilo que a gente acha, naquilo que a gente pensa, na nossa formação intelectual, né? Na nossa formação técnica, não, para as coisas espirituais, para as coisas de Deus e também para as coisas práticas desta terra. A nossa fundamentação tem que estar em Deus, no poder de Deus. É ali que deve estar a nossa confiança. Por quê? Porque existe ali uma reunião maligna para tentar desestabilizar a pessoa, para tentar fazer com que a pessoa fique desanimada, que ela desista, que ela volte atrás. Então existe uma batalha constante para que o crente ele se afaste do Senhor, para que aquele que está indo em direção ao Senhor Jesus, ele saia da presença do Senhor. E diz no versículo 11: revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. O que seria essa cilada do diabo? Tem gente que acha que é uma assombração, né? Que vai aparecer no meio da noite, aquela menina que aparece com um vestido branco, né? E que anda de quatro, de costa, correndo atrás das pessoas, né? Tem gente que viaja muito quando pensa nessas coisas, né? Só pensa em coisas sobre alguém lá puxando o pé dela na cama de noite, de madrugada, né? Então as pessoas começam a ver muitas coisas. Eu não estou dizendo que não tem ataques espirituais aí sobrenaturais, a gente sabe que existem, mas sabemos que o poder de Deus pode nos livrar disso aí, e livra, né? Senão a gente estava perdido, livra mesmo. Mas a maioria dos ataques não serão dessa forma.
não acontecerão. Assim, aí são coisas excepcionais e que são resolvidas simplesmente com a fé, a oração, e isso aí é resolvido. Mas é aquilo que você não sabe, mas é aquilo que você não vê. Por isso que nós devemos estar sempre revestidos. Por isso que ao sair de nossas casas, ao levantar pela manhã, nós precisamos entregar, nem que seja uma oração curta, não tem problema, mas precisamos entregar o nosso dia ao Senhor. Precisamos entregar as nossas vidas ao Senhor, porque nós não sabemos o que está sendo tramado, o que está sendo colocado no nosso caminho, mas Deus está vendo todas as coisas. Mas nós precisamos, não é Ele que precisa, né? Ele está vendo, mas não é Ele que precisa. Quem precisa sou eu, é você. Somos nós que estamos aqui nessa terra e não temos uma visão completa de tudo aquilo que está nos envolvendo, de tudo aquilo que está nos cercando. Então, é preciso que a gente tenha essa percepção espiritual. E aí precisamos nos revestir dessa armadura. O diabo, ele coloca ciladas. Coloca, né? É aquela pessoa que é casada, de repente começou a ter um problema ali por falta de sabedoria de um ou de ambas as partes, e daqui a pouco aparece uma terceira, uma quarta, quinta pessoa lá, e aquele relacionamento ele começa a desandar e ir por espaço, e as pessoas são crentes, as pessoas estão na igreja, as pessoas vão lá, pelo menos aos domingos, né, buscar a Deus, mas elas acabam tendo seu casamento destruído, porque o diabo, ele colocou uma cilada, o espírito maligno, ele foi lá e colocou uma cilada, e aquela pessoa, ela caiu naquela cilada. Então a palavra de Deus está dizendo de coisas que estão acontecendo práticas, não é coisa que vai acontecer somente na sua cabeça, não é coisa que somente está acontecendo e você, não, mas isso não envolve aqui embaixo. Não, está envolvido aqui embaixo. E nós vamos ver aí que nós temos que resistir a estas coisas. E a forma correta como nós podemos resistir a estas coisas. E ele vai aqui dizendo mais ainda, né, no versículo 12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E aí vem uma das coisas mais difíceis e complicadas para a gente entender e praticar. Muito difícil, porque normalmente a gente quer revidar para aquela pessoa que está nos causando mal, né? Para aquela situação que está nos incomodando, para aquele problema que se apresentou, sem ter uma percepção que por trás daquilo ali existe todo um planejamento espiritual, toda uma trama, toda uma conspiração para tentar desestabilizar a pessoa, para destruir mesmo a pessoa, para lançar ela por terra, para dizer eu sou um zero à esquerda, eu não consigo nada, é sempre assim na minha vida, tudo dá errado, né? Tudo que eu tento fazer dá para trás. A pessoa ela começa a entrar ali num redemoinho de depressões, de palavras negativas, de desânimo, por conta de que ela não consegue perceber que ela está recebendo um ataque espiritual pesado, um bombardeio, né? São os B-52 ali, espirituais ali, lançando bombas, e a pessoa não reage. Então é na hora de você começar a usar as suas baterias para começar a afastar esses ataques aí, esses B-52 que estão voando rasante sobre a sua vida e fazendo esses bombardeios tremendos. E você tem baterias poderosas, né? O Iê está dizendo, já está explicando para você, você está passando por essa situação na sua vida sentimental, no seu casamento, no seu trabalho, na sua saúde, né? Eu estou falando de coisas que têm influências espirituais mesmo, que estão acontecendo. Então, você já sabe que tem que fazer o quê? Não lutar mais contra a carne e o sangue. Não lutar contra aquela pessoa que fica o tempo todo querendo puxar o seu tapete e derrubar.
não lutar mais contra aquela pessoa que está ali do seu lado, que você gosta dela, mas não sabe por que as coisas não dão certo, sempre tem acontecido alguma coisa e vocês têm se ofendido, se machucado e você não consegue entender, mas eu fiz tudo para dar certo hoje e continuou dando o mesmo resultado. Talvez você até tenha mudado algumas coisas e tentado algumas coisas diferentes para transformar essa situação, para mudar esse relacionamento. Mas o que você fez a nível espiritual? Ou você continua a nível espiritual fazer as mesmas coisas? Ora, se você vai fazer as mesmas coisas, pela lógica, você vai obter o quê? Os mesmos resultados. Então, está na hora de, peraí, se eu estou mudando as coisas no plano físico e os resultados continuam dando o mesmo, então eu acho que eu estou mexendo no plano errado. Eu estou mexendo na coisa errada. Eu preciso agora começar a mexer nas coisas certas. E aqui que está dizendo para nós, né, que essa luta não é contra as coisas dessa terra, não é contra a pessoa, não é contra as estruturas dessa terra, senão já tinham sido derrubadas. Tem coisas que estão nuas, patentes diante de nossos olhos, afrontando, e não tem humanamente como derrubar essas coisas, mesmo sabendo que elas estão o quê? Completamente erradas. Então, está na hora de tomar sabedoria. Peraí, então é uma luta espiritual, então vamos lutar no plano correto, no plano espiritual, na linha espiritual. Não é contra as pessoas, não é contra as estruturas materiais, mas é contra o que? Os espíritos malignos, é contra as estruturas espirituais do mal que estão ali fazendo esse bombardeio, esse ataque. E aí a pessoa começa a resistir, né? Vamos ver como é que vai dizendo aqui, como é que é essa armadura, né? Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalável. Primeiro condicionamento, tomar a armadura de Deus, se revestir, atitudes que devem ser tomadas, atitudes, orações, palavra, agir de uma forma de acordo com a palavra de Deus, atitudes, oração, muita oração, são atitudes que a pessoa precisa tomar. E qual é o resultado dessas atitudes? Qual é o resultado dessas ações? Vai conseguir resistir no dia mau. Qual o dia mau? É o dia do ataque, né? E quase todos os dias nós somos atacados. Então, todos os dias nós temos que tomar o quê? Atitudes espirituais. Todos os dias nós devemos orar. A questão aí, muitas vezes a pessoa ela só vai na parte corretiva, né? Isso aí até o irmão Luiz depois a gente pode falar um pouco melhor, né? Jair vai falar melhor sobre isso aí. Tem muita gente que só age aí na ação corretiva. Depois que acontece o problema, vai, meu Deus, né? Por que isso aconteceu comigo e tal, e tal, tal. Mas que tal agir também na parte preventiva? Ter um cuidado espiritual, antever o que pode, né, acontecer em determinadas áreas. Você não vai ver, né? Você pode receber um ataque em qualquer área da sua vida. Então, coloca todas elas diante de Deus. Isso é fazer uma prevenção, é estar cuidando, porque mesmo que o ataque venha, ele vem, né? Ele sempre vem. Não tem como. Ele sempre vem. Mas você vai estar preparado, preparada para resistir àquele ataque, para vencer aquela situação. O inimigo ele não consegue ali atacar você na sua parte espiritual, que ali está ligado com Deus. Então, como ele vai afetar o teu espiritual? Como ele tenta afetar o meu espiritual? É atacando a parte física, é atacando os nossos sentidos, é atacando as coisas que nós temos como valorosas para nós. É ali que ele vai fazer o ataque. É na esposa, é no marido, é no filho, é na filha, é no seu trabalho, é no seu estudo, é naquilo que você tem como valoroso para você. E é ali que você deve estar sempre orando e colocando diante de Deus
independente se está bem, se está mal, não importa. Ore, coloque diante de Deus, fala com o Senhor, e isso que você está entendendo, não, vou colocar minha casa, né? Vou colocar minha vida, né? A não ser que Deus queira fazer que nem fez com Jó, e é muito difícil, porque Deus já conhecia Jó, e Ele conhece a nossa estrutura também, né? Na casa do caso do Jó lá, Deus fez aquilo ali porque Ele queria fazer, mostrar que aquele homem tinha uma fé e era inabalável naquela fé para com Ele. Mas Ele sabe o quanto cada um de nós aqui pode resistir. Ele conhece. E conforme a prova, conforme a tentação, conforme a luta, sempre Ele dá um escape, uma forma que a pessoa possa resistir àquilo ali. Então é preciso a gente entender essa questão. Depois no versículo 14, né, ele diz assim: estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça, né? Então nós sabemos o que é a verdade. A verdade é o Senhor Jesus. A verdade é aquilo que esse mundo tenta negar. A verdade é aquilo que aquele para os quais ele veio, os judeus, né, também tentam negar. Aquela pessoa que é judia praticante, que não acredita no Senhor Jesus. E a maioria do mundo não crê no Senhor Jesus. E muitos, aqueles que dizem crer, não vivem como se cresce, o que mostra que também não creem. Essa que é a grande verdade. Então, nós precisamos estar cingidos, revestidos. Jesus tem que estar dentro de nós. Essa é a grande verdade. E vestindo-se da couraça, né? A proteção ali também da justiça. O que é a justiça? Aquele que não conheceu o pecado, o fez, né? Deus, que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. O Senhor Jesus, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então, essa é a justiça, o que Jesus fez por nós. Então, não tenha medo na hora que você for enfrentar uma luta dessa e vier na sua mente, mas você lembra o que você fazia lá no passado? Como você era? Né? Então, você lembra que você ficava ali pulando naquela cafeira, né? Você lembra que você tomava da 1 a 51? Você lembra que era uma pessoa que vivia aí brigando, saindo na luta, né? Uma pessoa que vivia na imoralidade? Vem aquelas coisas para tentar fazer a pessoa se sentir fraca, ou mesmo coisas que aconteceram recentemente, porque as pessoas tropeçam, elas erram, elas têm pensamentos, atitudes erradas, né? Acontece, e joga na cara aquilo ali. Olha, lembra que você brigou hoje cedo com fulano ou com ciclana? Lembra que você fez no trânsito lá, você xingou lá aquela pessoa, né? Você lembra lá que você fez isso? Você não tem o direito de sair dessa situação. Não, ele fez justiça por mim. Eu estou me vestindo dessa... Não é na minha justiça, não é nos meus méritos que eu estou indo vencer essa batalha, mas é nos méritos do Senhor Jesus. Por isso que muitas pessoas falam: eu vou me preparar, eu vou me consagrar, eu vou vencer essa luta na força do meu poder, eu vou pagar o preço já foi pago, e você não vai vencer coisa nenhuma. Quem vence é o Senhor Jesus, é Ele que venceu por nós. Então é isso que é justiça. Quem vai na minha frente, lembra do Davi? Eu vou contra ti no nome do Senhor Jesus, no nome do Deus Todo-Poderoso. E ele venceu aquela luta pela fé. Quem dirigiu aquela pedra para derrubar o gigante foi o próprio Deus. Quem dirige as pedras que derrubam os gigantes que aparecem em nossas vidas não é a nossa força, não é a nossa habilidade, a nossa capacidade, mas é o próprio Deus. É Ele que dirige essas pedras para lançar por terra esses ataques. Claro que é difícil. Quem é que vai ficar tranquilo sobre um ataque intenso,
sob um bombardeio intenso. É claro que é difícil, imagine, né? Uma situação de guerra, o pessoal recebendo as bombas caindo, não sabia onde é que ela vai cair. Claro que é tenso, mas a nossa guerra é uma guerra espiritual. E quem está guerreando por nós nunca sofreu uma derrota. Ele tem toda a capacidade para vencer. Então nós devemos estar firmes aí e vestirmos esse cingindo, né? Esse cinto da verdade e essa couraça da justiça. No versículo 15 ele diz: calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Uma outra coisa que fortalece a nossa vida espiritual e nos dá condições de vencer essas lutas é quando nós falamos de Jesus para as pessoas, é quando nós mostramos a nossa fé, é quando nós chegamos e falamos da salvação que somente o Senhor Jesus pode nos dar. Porque quando nós fazemos isso para outra pessoa, falamos para outra pessoa, outras pessoas, nós estamos nos fortalecendo a nós mesmos através dessas verdades. Nós estamos lembrando de tudo aquilo que o Senhor Jesus fez por nós. Quando nós falamos o que Jesus quer fazer para aquela pessoa, nós também estamos falando para nós o que Ele fez por nós, o que Ele já fez por nós. Como isso é bacana, né? Como isso aí transforma também a nossa vida e nós devemos estar preparados a todo momento. Não precisa buscar aí palavras difíceis, buscar aí sistemas teológicos complexos para chegar até essas pessoas, até porque muitos não vão nem sequer entender, né? Fale com as suas palavras, fale no seu meio da forma que as pessoas que estão ali vão entender, e não se preocupe, porque o próprio Espírito Santo, ele vai te alimentar, o próprio Espírito Santo, ele vai tocar naquele coração, e se aquela terra for uma terra boa, a semente ela vai germinar, ela vai frutificar e esse fruto irá se multiplicar. Ou seja, essa pessoa vai se converter, essa pessoa ela vai receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Isso não é instantâneo. Algumas pessoas vai demorar muito tempo, vai ouvir muita palavra, vai bater muita cabeça, mas um dia não desista, continue, porque um dia a sementinha vai germinar, aquele fruto, né, vai se multiplicar. Claro que muitos aí são terras ruins, e aí não cabe, né, não cabe a gente determinar isso aí com Deus, né, isso aí eu não passo, né, da palavra não dá para passar. Tem terra ruim, infelizmente, tem terra ruim, e pode cair ali a melhor semente, pode adubar, pode fazer o que quiser, não tem jeito, né? Mas aí é com Deus, não é com a gente. A gente faz a nossa parte, lança a semente aqui e acolá, porque nós não sabemos qual é que vai germinar, qual é que vai frutificar. No versículo 16, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, ele está falando uma linguagem ali militar, né, de batalhas, né, de guerras daquela época, né? Então vamos trazer para cá, imagine aí o que seriam os dardos inflamados do maligno. Imagine um bombardeio de mísseis, né? Mísseis espirituais tentando desestabilizar totalmente a sua vida, levar você a uma bancarrota espiritual. E aí você embraçando sempre o escudo, que é uma arma de defesa, né? Você colocando ali aquela sua doma de ferro, né? Para que aqueles mísseis, mas uma doma de ferro perfeita, não passa nada, porque ela é de Deus, né? Seu escudo antimíssil é um escudo que é de Deus. Então aqueles mísseis malignos tentando desestabilizar a sua vida, tentando fazer você desistir, levar a depressão, levar a angústia, a ansiedade, eles vão sendo detonados por esse escudo de Deus,
que é manifesto através da nossa fé. É a fé. O que é fé? Fé é certeza. Fé não é dúvida. Fé é convicção. Não quer dizer que você não vai ter medo, claro. Faz parte do ser humano e é até um instrumento de defesa nossa. Aí daquele que não tiver medo, né? Vai ter problemas sérios. Temos que ter. O medo, ele nos segura. Mas o medo não faz com que a gente deixe de lutar. Pelo contrário, a gente vai lutar com cuidado. Tomando cuidado. Se é com oração, né? É trabalhando a nossa fé. Se eu alimento a minha fé precisa crescer. Eu estou me sentindo fraco na fé. Gente, a melhor coisa que tem é abrir o coração e falar com Deus. Falar com Deus. Se apresentar, dizer o que está acontecendo, o que está passando, para que possa ser tratada. É preciso falar com Deus. A pessoa vai falar com Deus, aí fica fazendo uma coisa tão cerimonial, né? Uma coisa tão distante, parece que quer esconder as coisas, em vez de querer revelar as coisas, mostrar para que seja tratada, ela começa a esconder. Não, fala com Deus, trata, alimenta a sua fé, se conserta, tem coisa errada, pede perdão, pede fortalecimento espiritual. É preciso tomar atitudes espirituais para vencer situações espirituais. E essas situações espirituais, é isso que está sendo batido aqui hoje, elas refletem no nosso mundo material, no visível, no relacionamento com as pessoas, no trabalho, na escola, no casamento, na família, na amizade, nos meios em que estamos inseridos. Então é preciso realmente que a pessoa esteja o quê? Tomando essa fé, né? Tendo essa fé, para poder o quê? Rebater, né? Neutralizar esses ataques, esses dardos inflamados do maligno. No versículo 17 também diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. E já fala logo o que é a espada do Espírito, né? Que é a palavra de Deus. Então o capacete, onde é que fica o capacete, pessoal? Ainda fica na cabeça, né? Então não é para andar debaixo do braço, no cotovelo, não. O pessoal pode andar com capacete aí debaixo do braço, no cotovelo, no quanto é canto, menos no lugar que deve ficar, que é para proteger a cabeça. Então o capacete da salvação é a pessoa ter a certeza, olha a fé de novo aí, né? A convicção da sua salvação. Então você pergunta: irmão, você é salvo? Ah, não sei. Talvez, né? Não é. Pronto, resolvi o teu problema. Não é. Ok? No dia que você falar eu sou, porque não depende de mim, depende do Senhor Jesus, foi Ele que fez a obra, você é salvo. Então fala com Ele agora: olha, Senhor, eu me salvo, então eu creio que o Senhor pode me salvar, eu perdoar meus pecados e eu serei salvo. Você vai ser salvo. Mas enquanto você está nessa dúvida, é porque você está pensando em outras coisas. Não é possível, né? Então, isso é alimentado, tá, irmãos? Por isso que nós estamos ouvindo a palavra aqui hoje. Por isso que nós estamos aqui reunidos hoje. Por isso precisa ser alimentado. Essa certeza, essa convicção da salvação. Eu tenho que ter a certeza que se eu estou sendo salvo é porque tem alguma coisa perdida, né? Você não é salvo se não tem nada perdido. Tem alguma coisa perdida. E tem muita coisa perdida, né? A gente está olhando o mundo aí, uma bagunça que está, e as pessoas exaltando a bagunça, né? Quer dizer, vai ficar pior, não vai melhorar. Basta ter um pouquinho de inteligência para entender. Isso não vai ficar melhor. Isso vai piorar. Mas existe um povo que está sendo separado por Deus. E nós fazemos parte desse povo e nós não devemos ter dúvidas quanto a isso. A nossa salvação, isso é precioso. Essa é a razão da nossa vida. Isso é este o motivo pelo qual nós somos atacados. É por esse motivo que nós somos atacados. Então eu sei porque eu estou sendo atacado. Eu sei o que querem tirar de mim. Mas ele falou: guarda a tua coroa para que ninguém a tome. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então eu vou com esse capacete, com essa certeza, né? E a espada é uma arma de defesa e é uma arma de ataque. O que é a espada mesmo? Falou aqui, a palavra de Deus. Então a pessoa tem que se alimentar, é isso mesmo, se alimentar da palavra de Deus. Ela tem que estar entranhada em nossas mentes. Você tem que
está com a palavra lá, que ela sai automaticamente da sua mente. Imagine quando a gente era criancinha e a gente não sabia falar, né? Aí começou aquele papá, né? Mamãe, aquele coisa meio, né? Todo fora do vocabulário ainda. Passou anos e anos para que nós pudéssemos, então, chegar a falar um pouco melhor como nós falamos hoje. Por quê? Porque a palavra já está inculcada em nossa mente. Quando a gente abre a boca, a palavra já sai quase que automaticamente, porque nós dominamos o idioma, a palavra, a linguagem. Então, assim precisa ser com a palavra de Deus. Dominar a palavra de Deus. Saber o que a palavra de Deus diz a respeito das situações em que nós estamos vivendo aqui nessa terra. E agir de acordo com ela. Essa espada vai servir tanto para defender como para atacar, para rechaçar os ataques ali e também para avançar. Não adianta ficar só defendendo e parado, tem que avançar, tem que seguir em frente. Né? Vou ficar aqui que se eu for mais para frente eu vou tomar chuva. Vou continuar tomando chuva, só que no mesmo lugar, né? Então vai para frente, vai para cima, não é você, Deus está na frente. Continua a sua caminhada. Está na direção de Deus? Deus colocou isso no teu coração? Está confirmado? Vai em frente. Por que recuar? Por que o medo? Né? O medo na dose certa, tudo bem. Mas o pavor, o desespero, aí o negócio está desequilibrado. Aí você deixou que algum desses dados aí entrasse e causasse algum tipo de prejuízo. O que eu faço agora, então? Foi isso que aconteceu. Tenho a depressão, estou triste, estou desanimado, disse que não é para mim. Coloco o joelho no chão e falo, Senhor, não. Eu acredito na sua palavra. A palavra final do Senhor me fortalece, me ajuda a sair dessa situação, eu quero me levantar. É assim que se faz. Né? Você pode tropeçar, pode cair até, mas precisa levantar, não pode ficar caído. O que não pode é ficar no chão. O que não pode é achar que é normal ser ferido e ficar largado aí sem tratamento. É preciso tomar uma atitude quanto a isso, no nome do Senhor Jesus, né? Aí diz mais aqui, versículo 18, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, toda oração, nós estamos falando de oração de louvor, de agradecimento, que muitas vezes são mais raras, né? Oração de petição, lógico, nós estamos pedindo proteção a Deus, nós estamos pedindo direção para alguma coisa grande que nós precisamos fazer, ou pequena, né, gente? Coloca diante de Deus, então são as orações, as petições, e as orações que nós fazemos de intercessões, as intercessões que nós fazemos pelas pessoas. Então, esse conjunto não é só uma, tem que ter esse conjunto de orações, elas se completam. Quando, muitas vezes, a nossa resposta vem, não quando nós estamos orando por nós mesmos, por aquela situação que nós queremos resolver. Nós oramos, é claro que nós vamos orar por ela. Mas quando nós começamos a orar pelos outros, quando nós começamos a interceder pelos outros, é que a gente vê vir aquela resposta acontecer, vencer aquela luta, aquela batalha. Lembra? Quando Jó foi orar pelos seus amigos, é que Deus retirou sobre eles as penas que havia imputado sobre eles. Então, é importante a gente entender esses princípios bíblicos, né? Por isso que a palavra tem que estar entranhada, para você na hora poder rechaçar, responder. Então, é necessário oração. Oração é falar com Deus. Então, nós precisamos, se nós somos filhos de Deus, e somos, né? Somos filhos de Deus, nós temos que falar com Ele. É o ser mais importante de todo o universo. Então, é preciso todo dia ter um relacionamento pessoal para com Deus. E isso é muito importante, né? Na nossa vida cristã e para nós que estamos caminhando rumo à eternidade. Que a nossa esperança não está aqui nas coisas dessa terra, mas nas coisas que estão por vir. Né? Nós temos aqui as nossas
lutas, nós temos aqui os nossos objetivos. É claro que a pessoa sem objetivo ela está completamente perdida, tem que ter, se você não tem um objetivo de vida, você já está entregue, né? Tem que ter objetivos, né? Claro que nós temos objetivos aqui nessa vida, mas nós temos o objetivo principal, que é a nossa eternidade, que é estar com Deus para todo sempre. Então, todos esses objetivos devem ser colocados diante de Deus em oração, né? Não só os nossos, mas também dos outros. Aquela pessoa que pede para você orar, ou aquela pessoa que você viu numa situação e você fala, vou orar por essa pessoa, eu vou colocá-la na minha oração. Sim, isso é importantíssimo para que nós possamos ser fortalecidos espiritualmente. E ele pede no final para ele também, né? Importante isso, aquele que ministra o Evangelho, aquele que está fazendo a obra de Deus, né? Que, de alguma forma, que ele reconheça que ele também precisa de oração. E eu peço oração também, né? Para todos aí, para os irmãos, todo mundo para orar. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Então, olha só, Paulo pedindo oração para ter coragem de falar o Evangelho, falar o Evangelho com coragem, sem medo, sem covardia. Então, imagina como nós não precisamos aqui nessa terra. Então, tem gente aí que se julga sendo Deus, né? Não precisa orar por mim, não, pode deixar que eu oro, né? Vamos lá, vamos descer, né? Desse pedestal aí, calçar as sandálias da humildade, que nós dependemos de oração, sim, irmãos, e muito, né? Para fazer a obra de Deus aqui nessa terra, a pessoa tem que estar debaixo de oração, cobertura de oração. Então, nós temos aqui os irmãos que oram pela gente, nós oramos pelos irmãos, é cobertura de oração, um cobrindo o outro. Tem que ser assim, senão a coisa não funciona. Aí a pessoa quer o bloco do eu sozinho, né? Eu vou vencer tudo isso sozinho, não vai vencer sozinho. Por isso existe igreja. Igreja é reunião, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei ali presente. Jesus fundou uma igreja. Ele não fundou o bloco dos eu sozinhos espalhados pelo mundo, não. Eu faço a igreja de Deus sozinho, eu sou a igreja. Você não é igreja coisa nenhuma. Você é membro do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja. Ele que é a igreja. Nós precisamos entender essas coisas. A pessoa fica batendo cabeça, sofrendo aí, não sabe por quê. Ah, Deus não olha para mim. Peraí, você está olhando para Deus? Você está fazendo aquilo que agrada a Deus? Você está buscando a Deus verdadeiramente? Bom, ele falou bastante hoje conosco aqui, né? Ele revelou muitas coisas para nós aqui. E Paulo, ele diz por que ele pede essa oração. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazer. Ele falava ali para que ele continue firme. O objetivo de Paulo era o quê? Pregar o Evangelho. O objetivo de Paulo era ensinar a palavra de Deus. O objetivo de Paulo era espalhar a palavra de salvação por todo aquele mundo que era conhecido. E ele teve muito sucesso. Muito sucesso. O sucesso de Paulo não consiste como a vida dele terminou aqui nessa terra, porque não terminou, ele continuou para toda a eternidade, mas nos resultados que foram alcançados na obra que ele fez para Deus e com o poder de Deus. É isso que nós devemos estar aqui almejando, que nós estejamos com o poder de Deus, com a direção de Deus, fazendo aquilo que agrada a Deus. Então, em todas as áreas da sua vida, coloque Deus na frente. Que o Senhor Jesus te abençoe. E eu vou passar agora a palavra ao nosso irmão Luiz aí, para que ele aí, pela inspiração do Espírito Santo, compartilhe com a igreja aí os seus comentários, aquilo que ele quer acrescentar aí, em nome do Senhor Jesus. Bem, pastor, eu vou só ressaltar mesmo, essa é uma palavra que a gente tem que fazer analogias, né? Eu achei muito importante, eu fiquei com a sensação, depois da sua explanação, que a questão da oração é fundamental na vida do cristão. Logo de cara, quando o senhor começou a falar, dizendo que a luta não era contra carne e sangue, o senhor falou assim, eu achei muito importante isso. Logo de cara, o senhor me impressionou muito com isso, que foi a necessidade de orar todo dia. Isso é muito importante, nós entregarmos, né, o nosso dia a Jesus, né, os nossos atos,
entregar a nossa mente para Jesus controlar. E como está na palavra como está na Bíblia, não me lembro onde agora, mas eu acho, não sei, daqui a pouco eu me lembro, nós temos que ter a mente de Cristo, né? Então, muito importante isso de entregarmos o nosso dia a Deus. Depois o senhor falou, definiu de forma genérica, e também é muito importante a armadura. A armadura, na verdade, ela se constrói como? Pela oração, pela leitura da palavra, que se baseia na fé, que desenvolve a nossa fé, que, por outro lado, não é? Quando você vai mergulhando na palavra de Deus, você vai passando por dois processos. O primeiro é que você começa a mergulhar, a ser santificado e começa a compreender e entender. É que nem um jarro de água. Ele só pode transbordar água quando ele já está cheio. Então, quando você está cheio do Espírito Santo, cheio da palavra, você consegue transbordar. E a palavra nos leva à fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. E a fé também é o escudo da fé. Então, fundamental, de novo, a oração e a leitura da palavra. O tempo inteiro ficou nisso, em algumas horas. Depois, o senhor falou uma coisa muito importante. Nós somos justiça de Deus. Nós precisamos entender aí que nós não justificamos diante de Deus, mas fomos justificados por Deus. Nós somos filhos e por adoção. Por isso, a gente não precisa temer nada. O temer nada não quer dizer que eu vá entrar agora na favela, tomada por bandidos e afrontá-los negativamente. Então, essa questão, ela é muito importante. O senhor falou, se você como é que se diz? Isso, para mim, entender, está ligado ao que o senhor falou mais adiante, que é a consciência da salvação. Porque se nós não temos a consciência, a clareza de que somos salvos, acabou, já perdemos. É a mesma coisa, você está jogando no time, sei lá, Flamengo contra o Caxiense, Flamengo com todos os titulares em boa forma, não existe. Ou você é de Deus ou você não é de Deus, não tem meio de caminho. Então eu achei isso muito importante, e o senhor falou assim, que a consciência da salvação leva à perseverança. Porque se nós não tivermos a certeza que nós somos de Deus, nós não vamos ter, vamos dizer assim, a motivação, nós não vamos ter a fé de continuarmos obedecendo a Deus, sendo carta aberta de Cristo nesse mundo. Então é muito importante isso que o senhor falou, muito importante. Nós somos justiça de Deus, conhecer o que é a justiça de Deus e ter consciência que nós somos salvos, nós somos a justiça. Então, o nosso temor vai estar apenas naquele que é capaz de tirar a nossa vida e jogar a nossa alma no inferno. O apóstolo Paulo morreu decapitado. Não estou dizendo que nós tenhamos que morrer dessa maneira, não. Até porque na palavra está dizendo que a gente, se possível, procurar viver bem com todos. Não significa também ficar aceitando tudo. Significa você, olha, vai para o teu lado, eu fico aqui no meu cantinho, não sei o que lá, e vai levando a vida. E outra coisa que o senhor falou muito importante, e que isso, o exemplo, a Bíblia fala de Jó, mas nós dois mesmos, né, pastor Aguilar, nós oramos juntos, muito um pelo outro, e nós vemos ao longo dos anos o quanto Deus tem feito em nossas vidas, respondendo às nossas petições, o quanto Deus tem falado conosco.
Isso é uma realidade. Não é? Então, as pessoas precisam entender que o que está escrito em Jó, não é? Porque uma coisa que o pastor Aguilar falou muito, muito, muito importante, Deus não acabou com os muito amigos dele, porque Jó orou por ele. Então, é muito importante, como o pastor Aguilar disse, a cobertura de oração. Isso é muito importante. Então, pastor, era só isso que eu tinha a falar. Eu agradeço a Deus pela sua vida, pelo seu ministério, que Ele lhe conceda saúde, que Ele lhe prospere e que lhe guarde em todas as áreas, em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Amém, glória a Deus, obrigado, irmão aí. Passo suas aí, as minhas palavras suas também, que Deus também esteja abençoando, irmão aí, em todas as áreas da sua vida aí, e suprindo em todas as suas necessidades, né? Abençoando tudo aquilo que aprove a Ele colocar debaixo da sua responsabilidade espiritual. Vamos agora nos preparar para a ceia do Senhor, né? Hoje a gente usa Santa Ceia, e a ceia do Senhor é um momento muito solene, é um momento de alegria, né? Mas também de muita reverência. E para participar da Santa Ceia, para participar do pão, do suco de uva, é necessário se ter o discernimento do corpo e do sangue do Senhor Jesus. É necessário já ser batizado, estar congregando, né, numa denominação, né, cristã, né, que segue o Evangelho genuíno. Então, são as coisas, requisitos bíblicos para que possamos tomar Santa Ceia sem qualquer tipo de receio, sem qualquer tipo de preocupação. E a recomendação é essa: se você está nessas condições, já é batizado, está congregando, recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, consegue discernir o que é o corpo e o sangue de Senhor Jesus, e já preparou aí os elementos, né? Nós já estamos avisando aí algumas semanas sobre a Santa Ceia, então você pode participar conosco aí da Santa Ceia hoje, tá? Participar do pão de suco de uva. E pode participar aí em oração, quem ainda não está com todas essas condições bíblicas, né? Você pode participar em oração, pode participar em louvor, né? E Deus vai te abençoar da mesma forma, pela fé, pela obediência, né? Então, vamos então orar nesse momento, porque a palavra de Deus, ela diz que nós devemos participar da Santa Ceia de uma forma digna. Então, essa é uma oportunidade a mais para quem está aí com alguma pendência, né? Se consertar com Deus nesse momento, falar com Deus nesse momento, né? Para resolver essa pendência no nome do Senhor Jesus. Amém? Então vamos orar, vamos falar com Deus, vamos fazer aquele concerto com o Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui reunidos à Tua presença para participar da ceia do Senhor. E esse é o momento em que nós fazemos aquele exame de consciência, aquele autoexame. O Senhor diz na Tua palavra, através do apóstolo Paulo: examine-se o homem a si mesmo e depois participe do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Eu junto a minha fé com a fé de cada um destes irmãos, dessas irmãs que estão orando neste momento, se preparando para a Santa Ceia. Meu Deus, olha essa confissão, essa pessoa que está pedindo perdão por um pecado, ela que agiu de uma forma descompensada, ou falou alguma coisa que ela não deveria ter falado, ou mesmo a sua mente tem sido dominada por pensamentos que são repugnantes diante da Tua palavra. Meu Deus, seja o Senhor a ministrar o perdão no nome do Senhor Jesus. Seja o Senhor ouvir para essa súplica, essa oração, esse concerto, para que todos possamos participar dignamente do corpo e do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, é o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Então, mais uma vez, eu vou ler as recomendações a respeito da Santa Ceia, e para quem estiver interessado em acompanhar aí com a sua Bíblia, isso se encontra na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 11,
dos versículos 23 ao versículo 26, tá? Mas eu vou começar pela recomendação que está no versículo 26, aliás, 23 ao 29, né? 23 ao 29. Eu vou começar pelas recomendações que está no versículo de número 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comeu o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir, come e bebe juízo para si. Então, essas são as recomendações, né, para a Santa Ceia, tá? E também fala sobre a motivação da Santa Ceia. Ela deve ser tomada durante toda a existência da igreja até que o Senhor Jesus ele retorne. Olha que coisa maravilhosa, né? Lembra que nós temos que estar trabalhando a nossa mente, né? Então a Santa Ceia é esse momento. Eu lembro o sacrifício que Jesus fez por mim. Eu lembro que ele morreu, ele sofreu pelos meus pecados. E injustamente, não tinha pecado nenhum, e ele sofreu pelos meus pecados, pelos nossos pecados, né? Pelo pecado de toda a humanidade. Isso é muito importante para nós como igreja. Então, antes de nós aí participarmos da Santa Ceia, vamos ministrar mais um louvor a esse Jesus maravilhoso, a esse Deus maravilhoso. Vamos louvar o nosso Deus com o hino 301 da harpa cristã. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. E os discípulos ao voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar à praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto, é Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, venha a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação, eis que tudo preparado já está. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou,
água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora, prepara aí os elementos da Santa Ceia e vamos apresentar a Deus, né? Os elementos da Santa Ceia em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, aqui está o pão e o suco de uva. O pão representando a carne, o sofrimento do Senhor Jesus pelos nossos pecados, toda dor, toda injustiça, toda humilhação, tudo que Ele sofreu pela nossa culpa, pelo nosso pecado, e nós reconhecemos isso. Também está aqui o suco de uva, representando o vinho, o sangue do Senhor Jesus, o sangue da nova aliança, o sangue que nos purifica de todos os pecados, que nos perdoa, nos justifica, nos regenera e nos salva, o sangue que nos traz a liberdade, novas criaturas. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus. O Espírito Santo de Deus, nesse momento, Senhor, seja o Senhor a nos ungir, seja o Senhor a tomar a direção desse momento solene, em cada vida, em cada lar, em cada local que este culto, que esta Santa Ceia está sendo ministrada agora. E envolve esses elementos agora, para que pela fé nós estejamos participando do corpo e do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então vamos aqui à ceia do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Diz assim a palavra: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Receba o corpo de Cristo. Presente a Deus. Senhor, aqui está o pão, representando o corpo do nosso Senhor Jesus. Tudo aquilo que Ele passou por nós. Nós reconhecemos, Senhor Jesus. Nós somos gratos. Somente o Senhor poderia fazer, e o Senhor já fez. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Participe agora do corpo do Senhor Jesus e coma do pão. Aleluia, Senhor. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Receba o sangue do Senhor Jesus. Apresente o cálice a Deus agora. Senhor, aqui está o cálice, contendo o suco de uva, que representa o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o sangue da nova aliança. Nós reconhecemos isso, Senhor Jesus. Nós reconhecemos isso, ó Pai, e agradecemos porque somente o Senhor poderia derramar esse sangue puro, sem pecados, para que os nossos pecados fossem retirados, nós fôssemos justificados, tornados justos diante de Deus e aplacasse a ira daquele que tinha
todo o direito de nos condenar. E assim nós fomos libertos, e assim nós fomos salvos, e assim nós vivemos como novas criaturas que se refazem à imagem do seu Senhor, do Deus Todo-Poderoso. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Participe agora do sangue do Senhor Jesus e beba do suco de uva. Oh, meu Deus, muito obrigado. A tua igreja, seguindo a tua ordenança, o mandamento que nos deixaste, iremos manter a ceia do Senhor até o dia que aprouver o Senhor nos levar desta terra, ou até o dia que o Senhor Jesus vier até nós. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus, por esta obra maravilhosa. Nós te agradecemos, Deus Todo-Poderoso, no nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós agora vamos fazer aquela oração de intercessão e que você vai colocar diante de Deus a sua vida, as suas lutas, as suas dificuldades, os problemas, as questões que você tem enfrentado, sejam mínimas ou máximas. Fale com Deus, mas principalmente, lembra, nós até falamos sobre isso, as coisas espirituais, porque elas interferem nas coisas físicas, elas interferem nas coisas materiais, elas interferem nos relacionamentos, em tudo aquilo que está aqui nessa terra. Então não deixe de colocar as coisas espirituais e coloque diante de Deus. O irmão Luiz, ele vai estar orando aí, vai estar sendo dirigido por Deus nessa oração para fazer as suas intercessões gerais, e cada um vai estar fazendo a sua oração, falando com Deus, e nós estaremos aqui concordando no nome do Senhor Jesus. Então, irmão Luiz, o irmão está com a palavra e oração no nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Então eu vou fazer a oração e cada um de nós, cada um dos que estão aqui em concordância, vão colocando diante do Senhor os seus pedidos, né? O que há necessidade que Ele venha a acrescentar, né? Que Ele venha a trazer. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais esse culto, te agradecemos pelo teu plano de salvação, te agradecemos, Jesus, por ter obedecido ao Pai, e sabemos que o Senhor, nosso Pai, é o Deus que supre todas as necessidades. Nós sabemos que a principal necessidade do ser humano, que é a salvação, que o Senhor já supriu em Jesus Cristo. Mas nós temos outras necessidades nessa terra. E então estamos aqui diante de Ti, meu Pai, clamando a Ti, para que o Senhor venha a responder às nossas orações, aos nossos pedidos, venha suprir as nossas necessidades. Senhor, eu não sei, nós não sabemos o que é, mas está sendo posto diante de Ti por todos que estão nos acompanhando agora no simultâneo e os que estarão assistindo a esse culto nas outras redes sociais. Senhor, sabemos também que muitas vezes a resposta que tanto queremos não chega muitas vezes por causa de pecado, e o pecado cria uma barreira entre nós e o Senhor, muitas vezes porque não é a hora, que precisamos amadurecer mais, e muitas vezes também porque não é da sua vontade. Então eu quero pedir, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê discernimento para entendermos qual é o motivo. E principalmente, no caso de não ser a hora, que o Senhor nos dê perseverança, que nós continuemos na fé, orando um pelos outros, para
alcançarmos tudo o que o Senhor tem para nós além da eternidade. Cuida das nossas saúdes, da saúde de todos que estão aqui, estendido aos familiares, os que vão nos assistir depois. Nos guarde, nos proteja, nos separe de todo mal e que possamos crescer em espírito e em verdade e sermos cartas vivas de Cristo através das nossas atitudes. Coloco o Brasil nas suas mãos, eu te peço que o Senhor livre o Brasil da fome, da miséria, da insegurança jurídica, do caos econômico e do caos financeiro. Peço que o Senhor alcance as autoridades por nós eleitas, alcance com o teu Espírito Santo, para que se arrependam dos seus erros, confessem a ti os seus pecados, te recebam como o único Senhor e Salvador de suas vidas, e que entendam, tenham a consciência de que estão lá para nos servir e não para se servirem de nós. Peço, Senhor, que os campos venham a produzir. Peço também que as indústrias se modernizem e voltem a crescer, o comércio volte a prosperar e a prestação de serviços também. Peço que o Senhor livre o Brasil de todo mal, que não permitam que levem as nossas riquezas. Oramos pelos nossos governantes para que tenhamos uma vida sossegada e tranquila, como está na tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, abençoa o povo do Rio Grande do Sul, que em muitos casos, muitas pessoas já com idade perderam tudo que construíram em suas vidas. Então eu te peço que o Senhor cuide com o teu Espírito Santo dessas pessoas e que principalmente, em detrimento do que aconteceu, que o Senhor use, que o Senhor transforme maldição em bênção. E que no meio desse desespero, dessa angústia, muitos vierem a conhecer a Cristo em nome de Jesus e serem salvos. Isso é o mais importante. Senhor, em nome de Jesus, por fim eu quero lhe pedir que o Senhor abençoe as pessoas que vão aos hospitais e aos presídios e aos missionários que vão divulgar o Evangelho da paz de Jesus Cristo em outros países, correndo o risco de perder a própria vida. Abençoa todos esses, meu Deus. Cuida e separa-os do mal. Muito obrigado, meu Deus, por termos sido alcançados pelo teu Espírito Santo, por termos sido chamados e escolhidos muito antes da fundação do mundo. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos então agradecer a Deus mais essa oportunidade que Ele deu de estar na sua presença, né? E colocar essa semana que vai se iniciar diante de Deus, lembrando aos irmãos que o culto na semana que vem será pela manhã, a partir por volta das 8h30 da manhã, tá bom? Estaremos aí no Instagram, no Google Meet, né? E deixaremos uma gravação também lá no YouTube. Então, feche seus olhos agora, eleva o pensamento ao trono da graça, vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus, Pai, agradecemos por mais esta oportunidade de estar na Tua presença, por tudo aquilo que o Senhor fez e falou aos nossos corações nesse dia. Concordo com o coração que o irmão Luiz fez e todos os irmãos, irmãs, todas as pessoas que oraram conosco agora, eu coloco diante do Teu altar essas orações para que seja o Senhor trazendo a cada uma resposta, segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade, segundo os Teus planos e os Teus projetos sempre perfeitos para a vida de cada um de nós, no nome do Senhor Jesus. Eu oro, meu Deus, pelo povo lá do Rio Grande do Sul, na mesma fé e concordância com o irmão Luiz. Eu oro pelo povo de Israel. Eu oro, meu Deus, pelo povo da Ucrânia, da Rússia e de todos os lugares em que tem guerras
e que tem causado tristezas, dores, sofrimentos, os desastres da natureza, que o Senhor, meu Deus, esteja cuidando de todos, em nome do Senhor Jesus, dando refrigério, trazendo ali, meu Deus, a paz aos corações. Meu Deus, muito obrigado por tudo, pela semana que se passou, e eu peço para essa pessoa que está orando comigo agora, a sua casa, a sua família, a todos que estão ligados a ela, que o Senhor conceda um restante de domingo e uma semana muito abençoada na tua presença, seja o Senhor fazendo-nos prósperos e bem-sucedidos em todos os seus caminhos, em todas as suas atividades, no nome do Senhor Jesus, Pai. E que ao término deste culto, o Senhor leve a todos os seus destinos em segurança, livre de todos os males, e que esta bênção ela seja estendida a todos aqueles que próximo a nós estiverem, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos receber a bênção então? Que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos, e a igreja diz amém. Glórias ao Senhor Jesus, né? E você, juntamente com a sua família, tem um restante de domingo muito abençoado, uma semana muito próspera, bem sucedida, debaixo da proteção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique bem, fique na paz do Senhor Jesus.